seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do salmo? Podemos cantar. Repita comigo. Ele tem feito bem todas as coisas. Ele tem feito bem todas as coisas. Esta foi a impressão que aqueles que estavam perto de Jesus notaram. Dele, de Jesus, fazer bem todas as coisas. E nós que somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, somos chamados também a, repita, fazer bem todas as coisas. Fazer bem todas as coisas. Sabe que a pior enfermidade que padecemos é a atrofia e petrificação dos nossos sentidos. É a gente não perceber, a gente não ter essa capacidade de se assombrar, a capacidade de agradecer, a capacidade de abertura ao outro, aos outros, a Deus. Então, diz um provérbio chinês que quando os olhos são liberados, a gente começa a ver, quando os ouvidos são liberados, a gente começa a ouvir, quando a boca é liberada, a gente começa a saborear, sentir o sabor, mas quando a mente é liberada, se alcança a sabedoria e a felicidade. Quantas coisas que quando você tomou conhecimento, veio em sua mente, você refletiu, conseguiu refletir sobre aquilo, aprendeu, assimilou aquilo que não sabia, que você pensou, puxa vida, que coisa interessante, você ficou feliz por aprender, por fazer, por reproduzir, ou dizer daquilo que você não sabia. Nós somos olhos, ouvidos, nariz, boca e pele, e quando escutamos, saboreamos, olhamos, cheiramos, tocamos, nós entramos nessa interação com a realidade. Estou falando tudo isso porque hoje no Evangelho vai falar de um surdo mudo que tinha alguns problemas de relacionamento, porque se era surdo não escutava a palavra de Deus, se não escutava a palavra, todo judeu já olhava aquele surdo mudo com um olhar de indiferença, porque ele era, repito isso, um castigado de Deus. Um castigado de Deus. Como não escutar a palavra, como não colocá-la em prática, então esse homem será sempre um castigado de Deus. Deus o castigou, ele vai carregar esta pena para o resto da vida. Esta era a impressão que se tinha no tempo de Jesus sobre aqueles que eram surdos. E aí, o que acontece aqui, o bonito aqui, hoje, três palavrinhas dessa leitura de hoje, daquilo que está acontecendo aqui. Primeiro que, repita, levar as pessoas até Jesus.
levar as pessoas até Jesus. Essa é a primeira palavra. Que trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusessem a mão. Trouxeram, sinal que algumas pessoas o levaram. O surdo mudo não vai lá atrás de Jesus, como ontem nós escutamos com aquela mulher que foi suplicar para a filha que estava endemoniada. Não. A situação, ele poderia ter chegado sozinho, mas esse detalhe nem é pequeno nem é supérfluo. Para conseguir perceber a palavra que cura, é preciso ser, repita isso, acompanhado por alguém. Isso, alguém que já o conheceu, alguém que já fez a experiência, alguém que fez a experiência do seu poder salvífico, acompanha e apresenta para Jesus. Mas nós que já fizemos essa experiência que Deus que salva, o quanto nós nos esforçamos para preparar um ambiente e para que esse ambiente pudesse ser um ambiente do encontro das pessoas com a palavra, com a Eucaristia, com a experiência oracional, com a espiritualidade e a mística cristã. Nós somos aqueles que, com a consciência de cristãos, preparamos ambientes para as pessoas se achegarem até Jesus, como estas pessoas que trouxeram, que levaram aquele surdo mudo até o Senhor para que ele fosse curado. Quem ama carrega, quem ama suporta os defeitos, quem ama sustenta o outro e não desiste fácil. Quando você não aguentar mais, quando você estiver no bico do corpo, será que você vai ter pessoa que vai te levar até Jesus? Será que vai ter gente que vai te dar uma palavra de esperança e de ânimo? Será que nós vamos encontrar gente que nos apresenta Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis? Veja, quando encontramos pessoas que nos levam até Jesus, repita, o milagre acontece. O milagre acontece. E aqui, quase 60 anos, não dessa construção como está hoje, era pouco menor, depois foi ampliando, mas em 60 anos, quantos milagres que aqui Deus fez na vida de tantas pessoas, Deus providenciou. Quanta ação de Deus na vida de tantas pessoas que aqui passaram, pela palavra que se converteram, pela Eucaristia que receberam, pela oração, pela bênção, pela homilia de um padre, pela oração da comunidade, o quanto Deus agiu. E aí é bonito, porque tem uma segunda palavra, repita isso, éfata. Fala, éfata. Que significa, dentro do grego, repita, abre-te. Isso. Quem que é o surdo mudo? É aquele homem impossibilitado de se relacionar. Mas também, no tempo de Jesus, como as doenças eram esse castigo, se a surdez e a mudez consistia nessa incapacidade de se comunicar com Deus e com os outros, também nós devemos reconhecer que todos nós, às vezes mais, às vezes menos, também somos surdos e mudos. Quer dizer, às vezes somos surdos e mudos, às vezes somos surdos ou nos fazemos de surdos. Quantas coisas que você escuta, que você diz assim, eu não quero ter razão, eu quero ter paz, eu vou até ficar quieto, porque se eu falar, eu vou brigar. Sim ou não? Sim. Às vezes tomamos essa atitude, que não está errado, mas também devemos tomar cuidado, porque muitas vezes algumas pessoas nos falam, e como às vezes a gente tem tantas vozes que falam, nós deixamos de escutar palavras importantes. Quando alguém está falando e até chora, é sinal que tem uma dor profunda no coração. Quando alguém está querendo falar e é silenciada, é calada, às vezes o filho quer falar com os pais, ou o pai quer falar com os filhos, ou a mãe quer falar, ou a esposa quer falar, ou o marido quer falar. Tomemos cuidado, porque às vezes somos surdos para certas realidades, e às vezes, e muitas vezes também somos mudos, quando nos fechamos por orgulho em um silêncio de isolamento. Às vezes nos fechamos no nosso mundinho, no nosso ressentimento. Somos mudos quando vivemos lá no passado e temos uma ferida e gostamos de ter aquela ferida e vivemos em função daquela ferida e vitimizamos aquela ferida. Não, o seu passado deixa no passado, e as feridas que temos do passado, que às vezes nos modificam, deixam-nos mudos, nós pedimos ao Senhor que cure as nossas feridas. E a terceira palavra que vem, que se a primeira é levar as pessoas até Jesus, se a segunda é, repita, éfata, que significa abre-te. A terceira palavra é a qualidade da nossa comunicação, que não é simplesmente falar, mas se falarmos ou não falarmos,
fazer tudo isso, repita, fazer tudo isso por amor. Fazer tudo isso por amor. Santo Agostinho vai dizer assim: é impossível saber que em todas as circunstâncias da vida da gente, o que é justo que deve se falar, se calar, se corrigir ou se deixar passar algo. A gente às vezes não sabe isso de Santo Agostinho, mas eis aqui então que se dá uma regra que vale para todos os casos. Quando você quer falar, quando você não quer falar, quando você quer corrigir, quando você quer deixar para lá. Diz Santo Agostinho: ame e faze o que quiseres. Repita o bispo: ame e faze o que quiseres. Ame e faze o que quiseres. Santo Agostinho vai dizer: preocupa-te que em teu coração haja amor. Depois, se falas, será por amor. Se calas, será por amor. Se tudo estará bem, porque do amor não brota mais do que o bem. Ou como diz São Francisco de Sales: se tiver que resolver algo, resolva no amor, porque do outro jeito não dará certo. Mas não é verdade? Agora você fica aqui dentro do coração maquinando umas coisas que você quer falar para o filho, para a mulher, para o esposo, para a sogra, para o sogro, para o tio, para a tia, primo, para não sei quem, para quem deve para você 10 mil reais que você emprestou e não paga. Você quer falar umas coisas. Se você chegar na sua casa para falar com essa pessoa, na casa de alguém, e já vai dando uma voadora no pescoço da pessoa, você acha que vai resolver alguma coisa? Sim ou não? Claro que não vai resolver. São Francisco de Sales fala um negócio muito interessante: se tiver que resolver algo, resolva no amor, porque de outro jeito não dará certo. E quando Jesus fala para a gente: éfata, abre-te, Ele vai dizer: abre-te, destrava o teu interior. Ele vai dizer: olha, deixa ressoar em teu coração, no meu e no seu, e no seio desta comunidade, que hoje abre esta igreja, para que tantas pessoas experimentem da graça. Abre-te, desbloqueie o seu interior. E nós somos responsáveis de fazer desbloquear o interior de tantas pessoas, não só o nosso, mas de tantas pessoas. Esta incapacidade, ou esta capacidade adormecida, como o amor, a ternura, a alegria, a generosidade, a solidariedade, a liberdade, nós somos convidados a nos desbloquear interiormente, porque às vezes nós temos defesas protetoras que se convertem às vezes em amargura ou armadura oxidada. Você sabe que quanto maior é a armadura de um guerreiro, mais frágil está o guerreiro lá dentro. Sim ou não? Quando você fala que aquela pessoa, nossa, aquela pessoa parece um pavão, onde ela chega, toma cuidado, porque se a pessoa tem uma armadura muito grande, o guerreiro que está lá dentro dela é frágil demais, é muito frágil. Porque quem já é forte o suficiente, não precisa de armadura, porque ele aguenta firme, sem armadura. Para dizer assim, que às vezes os medos, o retraimento, a imagem idealizada, a falta de perdão, o ressentimento, vai deixando a gente oxidado, vai deixando a gente uma pessoa amarga. Hoje o Senhor está dizendo assim: vamos desbloquear o nosso interior, para que experimentemos da graça. É o éfata, falado e dito àquele surdo mundo, mas a minha, você, a nossa comunidade. E hoje nós queremos pedir ao Senhor nosso Deus que esta Eucaristia possa suscitar em nós esse grande desejo de sermos todos nós responsáveis pela evangelização, pela missionariedade, pelo nosso ser cristão que expande e chega e atrai e contagia outras pessoas. Porque a igreja, queira ou não, mantém-se na unidade, recolhe-se à unidade final, todas as conquistas desta comunidade e de toda a humanidade. E toda a Eucaristia aqui celebrada, junto ao pão e vinho, é colocada não só a minha vida, a sua vida, mas a vida de todo mundo. E nós temos a palavra e a presença de Deus, e dele que a igreja recebe a sua vida, a sua doutrina e a sua missão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga, são todas as coisas. Por isso que o único Cristo funda a única igreja. Ele é a rocha que se alicerça sobre a nossa fé. Ancorados nessa fé, a nossa comunidade, a nossa paróquia de São Roque, ela apresenta o rosto de Deus, que é amor, e é o único que pode responder ao anseio das pessoas. Este é o rosto do nosso Deus. E Cristo Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Repita: visível do Deus invisível. Visível do Deus invisível.
Quer ver o rosto de Deus? Olhe para Cristo Jesus. Ele é o rosto visível do Deus invisível. E aqui continua sendo a igreja de São Roque, mas porque tem duas igrejas de São Roque, para não atrapalhar na hora de comunicação, e porque aqui foi colocado o ressuscitado, então esta comunidade, esta capela será chamada Capela da Ressurreição, porque aqui está o ressuscitado, o rosto visível do Deus invisível. Olha que bonito, sim ou não? Sim. Eu acho muito bonito. Você quer olhar para Deus, olhe para Jesus Cristo. Por isso que a nossa igreja é, repita, cristológica. Isso significa, repita, Cristo no centro. Isso é dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Outra vez. Porque dele, por ele, são ou não são? Todas as coisas, todas as minhas coisas, todas as suas coisas, todas as nossas coisas, porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém. Amém. Nós vamos agora então pedir a Deus que abençoe o altar e pedir a Deus também que aqui neste altar, que nós vamos nos alimentar tantas vezes, porque são dois altares: o altar da palavra, que chama Ambão, e o altar da Eucaristia, aqui, e alimentando-nos do corpo e sangue de nosso Senhor. Se vocês notam, todas as igrejas, aquilo que é central na igreja é o altar. É o altar. E é aqui, neste altar, que o Senhor, imolado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morre, ele ressuscita e ele reparte-se para ser alimento para a comunidade. Aqui a comunidade unida em torno desse altar é fortificada, é fortalecida no Espírito. E é bonito que agora então vamos pedir ao Senhor nosso Deus, irmãos e irmãs, cheio de alegria, para a bênção desse altar. Seguindo o rito com toda atenção, eu peço que vocês fiquem em pé e que olhem com bondade para a oração da igreja que será oferecida neste altar e faça de seu povo uma dádiva eterna. Vós sois bendito, ó Deus, que benignamente acolhestes o sacrifício de vosso Cristo, oferecido no altar da cruz para a redenção do gênero humano, e para celebrar sua memória, reunis com amor de Pai o vosso povo ao redor da mesa do Senhor. Olhai, pois, Senhor, para este altar que preparamos para celebrar os vossos mistérios, que ele seja o centro do nosso louvor e da ação de graças, a área onde ofereceremos sacramentalmente o sacrifício de Cristo, a mesa onde partiremos o pão e beberemos do cálice da unidade. Seja a fonte de onde nos jorre perene a salvação, a água da salvação, e aproximando-nos de Cristo, a pedra viva, nele cresçamos qual templo santo, e sobre o altar do coração possamos oferecer uma vida santa como sacrifício agradável em louvor de vossa bênção e da vossa glória. Diga todo mundo: bendito sejais para sempre, ó Senhor. Bendito sejais para sempre, ó Senhor.
presentes em nossa celebração, porque nos lembra do ressuscitado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diga amém. Amém. E agora nós vamos, pode sentar-se, nós vamos colocar a toalha sobre o altar, revestir o altar, para depois abençoar o cálice e vamos celebrar esta Eucaristia. Pode cantar para o Espírito Santo, pode ser bem tranquilo. Oremos para celebrar o sacrifício da nova aliança. Com alegria colocamos em vosso altar, Senhor Deus, este cálice, esta patena e esta âmbar. O corpo e o sangue do vosso Filho, que neles serão oferecidos e consumidos, os tornem santos. Concedei, pois, Senhor, que ao celebrarmos o sacrifício de purificação na terra, nos alimente em vossos sacramentos, que vosso Espírito nos conduza até que o reino dos céus gozemos do vosso convívio com os santos. A vós glória e honra para sempre. Nós vamos cantar: bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. E agora, em pé mesmo, nós vamos fazer os nossos pedidos ao nosso Deus. Nós vamos colocar as nossas intenções. E a cada prece nós vamos dizer assim: ouvindo, Senhor. Ouvindo, Senhor. Para que o Senhor, nosso Deus, que nos deu a graça de construirmos esta casa visível,